Olá, pessoal. Uma boa tarde para todos. Nesta quinta-feira, dia de grandes anúncios feitos pela Caixa, especialmente na área de habitação, nosso presidente Pedro Guimarães, mais cedo, levou ao mercado inovações e novidades super importantes para o nosso país, evidenciando a força da Caixa como banco público e que tem servido a nação brasileira de todas as formas. Aqui nós faremos um balanço do auxílio emergencial e dos demais serviços sociais que estão sendo atendidos pela Caixa, demonstrando a magnitude desta que é a maior operação de pagamento da história do nosso país, no momento tão desafiador que vivemos, né? O mundo todo passa, não só o nosso país. Então, nas próximas telas, nós vamos fazer esta atualização com informações sobre esta operação que tem sido grandiosa para o Brasil. Eu peço para passar, por favor. A gente começa na próxima tela já com um balanço de pagamentos. Nós temos aí cerca de 65 milhões de brasileiros já contemplados com o crédito do auxílio emergencial. Nós estamos falando de 160 milhões de pagamentos, um montante que supera 112 bilhões de reais. Esses são números grandiosos que demonstram a capacidade do governo federal de contribuir com a sociedade brasileira, uma vez que mais de 1 a cada 3 adultos estão sendo contemplados com esse benefício do auxílio emergencial do governo federal. Na próxima tela, a gente evidencia essa distribuição pelas regiões do país. Então, nós temos aí o valor pago em cada uma das regiões do país: Centro-Oeste com 8 bilhões, Nordeste com cerca de 40 bilhões, Norte com 12 bilhões, Sudeste 41 bilhões e Sul 11 bilhões. São números espetaculares que seguramente é um dinheiro que tem sido um grande diferencial para a população brasileira, e esse dinheiro somente está chegando graças à iniciativa, de um lado, do governo federal, e de outro, todo o trabalho do time aguerrido da Caixa. Nós temos muito orgulho de estar efetuando esta que é a maior operação da nossa história. Na próxima tela, a gente tem informações sobre o cadastramento. Então, é bom lembrar que hoje é o último dia para efetuar o cadastramento. Então, o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e o site auxilio.caixa.gov.br estão disponíveis para o cadastramento. A partir de amanhã, estes canais permanecerão disponíveis, não mais para o cadastramento, mas para os demais serviços disponíveis, como consulta, eventualmente contestação e tudo mais que está disponível lá, além das informações úteis que todos podem consultar. Então, nós temos aí o balanço até aqui: 108,9 milhões de pessoas cadastradas, 107,7 de pessoas já com cadastro analisado, e temos aí em torno de 1,9, 2 milhões de pessoas que estão aguardando a análise. Uma dúvida que muitas pessoas trazem é que, já que o cadastro finaliza hoje, se a pessoa for aprovada amanhã pela Dataprev, vai receber as parcelas? Vai receber as 3 parcelas, mais as 2 da prorrogação, portanto, as 5 parcelas, normalmente, sem nenhum problema. Então, todos os brasileiros, todas as pessoas que se cadastrarem até hoje, 2 de julho, terão o seu cadastro analisado pela Dataprev e, sendo considerado apto a receber o benefício, terão direito a 5 parcelas, ok? Na próxima tela, a gente tem informações sobre o Caixa Tem. O aplicativo ele está aí baixado, já teve o download de mais de 140 milhões de vezes. O site auxilio.caixa.gov.br teve 1,4 bilhão de visitas, é algo extraordinário, impressionante.
a nossa central telefônica 111, uma central cuja ligação é gratuita, pode ligar tanto de telefones fixos quanto celulares, já recebeu mais de 330 milhões de ligações. A gente vê, então, na próxima tela, informações sobre a compra com cartão de débito virtual. Nós estamos aí totalizando superando 4,4 bilhões de reais de compras efetuadas até este momento, né? Lembrando que é possível ao beneficiário comprar com cartão de débito virtual em lojas virtuais, em aplicativos e sites, ou então nas lojas físicas, com a maquininha, né? Bastando efetuar a leitura do QR Code com o aplicativo Caixa Tem, na maquininha do supermercado, da drogaria, ou qualquer outro estabelecimento que esteja apto a receber o pagamento pelo Caixa Tem. Essa é uma inovação que foi implementada, um diferencial para todos os beneficiários do auxílio emergencial, do fundo de garantia, do bem. Na próxima tela, a gente tem aí, então, informações sobre o saque, né, do dia 1º de julho, ontem. Então, ontem nós tivemos aí mais de 1,7 milhão de transações no aplicativo e também nos canais físicos da Caixa, superando a marca de 700 milhões de reais movimentados ontem. Na próxima tela, a gente traz, então, essas informações abertas, né? 1.751.000 transações, majoritariamente compras com cartão de débito Elo, pagamentos de boletos, né? Tivemos ainda saques, DOCs e transferências para contas. Essas transações foram todas efetuadas no dia 1º de julho, balanço de ontem. Na próxima tela, a gente observa o balanço acumulado. Nós já temos aí mais de 76 milhões de transações efetuadas através do aplicativo Caixa Tem, sendo que os saques, né, representam mais de 18 milhões, as transferências entre contas da própria Caixa, 16 milhões, transferências para contas de outros bancos, mais de 10 milhões, e compras com cartão de débito Elo, 14 milhões de transações. Aqui nós temos mais uma evidência da grandiosidade desta operação e de como as pessoas, né, essa é uma operação, a maior operação de pagamento e, ao mesmo tempo, a maior operação de bancarização da história do nosso país. Olha que bacana, nós temos milhões de brasileiros que nunca tiveram conta em banco, que estão tendo uma conta. Lembro que o Caixa Tem é um banco digital, ele tem uma poupança digital, o recurso disponível, ele tem a rentabilidade da poupança e disponibiliza esse conjunto de serviços gratuitos para o nosso cidadão, para o povo brasileiro, que é o dono da Caixa. A Caixa se sente honrada de colocar à disposição da sociedade brasileira serviços tão importantes e de maneira simplificada através do nosso aplicativo Caixa Tem, através do atendimento nas mais de 4.000 agências da Caixa, mais de 13 mil lotéricas no Brasil todo, correspondentes Caixa Aqui, 6 agências caminhão e os nossos barcos navegando no Pará e no Amazonas. Essa é a Caixa do tamanho do Brasil. Na próxima tela, a gente vai ter aí informações sobre os lotes. Então, o lote 1 é aquele composto por 31 milhões de brasileiros que receberam a primeira parcela entre 9 e 30 de abril. O lote 2 são quase 9 milhões de pessoas que receberam a primeira parcela entre 26 e fim de maio. E o lote 4 é o grupo que acabou de receber a primeira parcela, um pouco mais de 1 milhão de pessoas que recebeu o crédito da parcela, começou a receber no dia 27 e tem aí o crédito até o dia 4 de julho, né? As pessoas ainda estão recebendo. Esses são os lotes que nós estamos agora efetuando crédito digital essa semana. Acho que na próxima tela eu trago aí mais detalhes sobre esses créditos. Hoje, 2 de julho, nós estamos
efetuando, né, então, o crédito de parcela 1 para o lote 4, estamos fazendo o crédito de parcela 2 e parcela 3, portanto, só hoje a Caixa está beneficiando com o crédito do auxílio emergencial para cerca de 7 milhões de pessoas. Quase 7 milhões de pessoas estão hoje sendo beneficiadas com crédito na sua poupança digital, de forma gratuita, possibilitando aí os serviços digitais a partir de hoje. Mas não precisa ser só hoje, o dinheiro vai ficar disponível para todas essas transações, então com tranquilidade é possível efetuar a utilização dos recursos. Nesta semana, que começou no último sábado, nós já temos aí o crédito para mais de 35 milhões de brasileiros. Olha que números espetaculares, muita gente recebendo e tendo a possibilidade de utilizar o recurso de diversas formas. Na próxima tela, nós temos aí atualizações sobre uma outra gigantesca operação que estamos implementando do saque emergencial do Fundo de Garantia. Lembrando que cada brasileiro que tenha contas no Fundo de Garantia poderá sacar até R$ 1.045, limitado, evidentemente, ao saldo das suas contas, que podem ser ativas ou inativas. Então, nós tivemos, no dia 29 de junho, o crédito, né, para os nascidos em janeiro, que iniciarão o saque a partir de 25 de julho. Nós teremos, na próxima segunda-feira, o crédito para os nascidos em fevereiro, e depois essas pessoas poderão sacar em espécie aquilo que eventualmente não tiverem utilizado até o dia 8 de agosto. Uma pergunta recorrente que nós temos recebido nas agências da Caixa: nossa, mas eu não quero sacar o dinheiro, eu quero que o recurso fique na minha conta do Fundo de Garantia, como é que eu faço? Basta entrar no aplicativo do FGTS, ou para quem é cliente da Caixa, os mais de 80 milhões de clientes já existentes na Caixa podem acessar o Internet Banking, o Mobile Banking e fazer a opção de dizer, não quero sacar. Ou então, se eventualmente o dinheiro já tiver sido creditado, então você é nascido em janeiro e falou, nossa, eu não tive a oportunidade de avisar antes a Caixa que eu não queria sacar, e o dinheiro caiu na minha poupança digital, mas eu não quero sacar. Eu quero que o recurso volte para a minha conta do Fundo de Garantia. É possível? É possível. Basta entrar nos canais que eu falei, aplicativo do Fundo de Garantia, ou então no site, no Internet Banking ou no Mobile Banking, dizer que você não quer este saque, a Caixa fará o estorno do crédito na poupança digital, devolverá o dinheiro para sua conta do Fundo de Garantia, tudo isso de graça, assegurando na sua conta do Fundo de Garantia a rentabilidade prevista na lei, sem qualquer transtorno ou qualquer despesa para o cidadão. É a Caixa trabalhando dia e noite para entregar benefícios para milhões de brasileiros neste momento em que o país mais precisa. Quando a gente olha para a história da nossa instituição, a gente vai ver que sempre nós estivemos ao lado do povo brasileiro. E é isso que nós estamos fazendo agora. Na próxima tela, a gente tem... Então, aqui são as pessoas, né? Estamos falando só de 60 milhões de pessoas beneficiadas com um potencial de saque superior a 37 bilhões de reais. Essa é a Caixa, esse é o tamanho do nosso país e a Caixa vem junto contribuindo com a sociedade brasileira. Na próxima tela, a gente tem aí dúvidas, né? Quem quiser ter mais informações, liga no 111, ligação de graça, liga do seu celular ou então do telefone fixo. Se você quiser saber sobre o auxílio emergencial, diz que 1. Se é sobre o fundo de garantia, diz que 2. Olha que simples. Ou então, fgts.caixa.gov.br. Aplicativo do Fundo de Garantia, Internet Bank da Caixa, mobile, muitos canais para facilitar a vida do cidadão brasileiro. Na próxima tela, a gente tem aí o resumo. Vejam bem, são 121 milhões de brasileiros
sendo contemplados com alguma possibilidade de crédito de recursos, né, ou do auxílio emergencial, ou do BEM, né, que é aquele programa do governo federal de proteção ao emprego, ou então o saque emergencial do fundo de garantia. Esse é o tamanho dessa operação. Nós estamos falando de 8 em cada 10 adultos no país sendo contemplados por alguma iniciativa do governo federal que a Caixa está operacionalizando com o empenho e o esforço de toda a sua equipe. Aproveito aqui para reforçar e agradecer a todos os nossos empresários lotéricos no Brasil todo, mais de 13 mil casas lotéricas que têm trabalhado dia e noite, contribuindo com o pagamento do auxílio, do fundo de garantia, servindo o povo brasileiro em todos os lugares do nosso país. Além de agradecer, claro, os funcionários da Caixa que estão atendendo nas agências do nosso banco, mais de 4 mil agências. Muito obrigado a todos aí pelo grande trabalho. Eu tenho o prazer de estar aqui hoje nessa live com o vice-presidente Cláudio Salituro, nosso vice-presidente de tecnologia da informação e digital. E eu vou entrar aqui, Salituro, nas perguntas, né, dos nossos jornalistas e internautas, e aí daqui a pouco eu passo a bola aí para você com perguntas da TI da Caixa. Aproveita para agradecer a você e todo o time da TI da Caixa, que tem dia e noite trabalhado para, num prazo tão curto, tão exíguo, colocar tantas iniciativas no ar. Bem, vou começar aqui com o Zelmir Soares, da Rádio Repórter de Ijuí, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para todo o povo do Sul, especialmente nesse momento, né, das chuvas, ventos, né, nossa solidariedade às pessoas que foram afetadas. Estamos juntos, nossas agências, nossa equipe do Sul está totalmente atenta e contribuindo da melhor maneira possível. Eu envio aqui uma mensagem da Caixa de solidariedade a todas as pessoas que eventualmente tenham sido afetadas por essas intempéries da natureza. Bem, a pergunta do Zelmir Soares é assim: quem fez o pedido e ainda continua em análise, qual o procedimento adotar? O que será feito se a pessoa for considerada aprovada? Ô Zelmir, é bom sempre lembrar que a Caixa é responsável pelo pagamento do auxílio. Quem faz a análise é a Dataprev, que é uma empresa do governo federal de tecnologia. A Dataprev analisa e tem a homologação do Ministério da Cidadania. Assim que esses dois órgãos do governo federal reportam para a Caixa o resultado, a gente inicia imediatamente os procedimentos de pagamento. Então, fica tranquilo que quem fez o cadastramento até meia-noite do dia 2 de julho terá sim o seu cadastro analisado e, sendo considerado apto, terá as 5 parcelas pagas de acordo com o calendário a ser divulgado pelo Ministério da Cidadania. Então, este é o compromisso. Todas as pessoas que se cadastrarem dentro do prazo terão seu cadastro analisado e, se tiverem o direito, vão receber, ok? Bem, agora eu tenho o Pedro Antônio Vicente, portal Notícias O Interior. O Pedro, ele quer saber assim, recebemos reclamações... Ô, Salituro, chegou sua vez, hein? Recebemos aqui reclamações quanto aos problemas no Caixa Tem. Quais medidas estão sendo tomadas? Tem problema, não tem problema? É pontual, não é pontual? Salituro, esclarece aí para o nosso querido Pedro Antônio. Legal, obrigado, Paulo. Pedro, muito obrigado pela pergunta. E eu não vou responder a pergunta. O Salituro estava sem áudio, agora está entrando. Está saindo som agora? Ok agora?
Pessoal, o áudio do Salituro, o áudio do nosso VP Salituro deu algum probleminha. Nós vamos combinar o seguinte: eu vou responder as próximas perguntas enquanto o Salituro se dirige aqui para o espaço que eu estou, e aí ele faz o encerramento, eu vou deixá-los, ele faz o encerramento e trata sobre essa questão importante do Caixa Tem, combinado? Então, eu vou agora passar, Pedro, a sua pergunta será respondida, viu? Fica tranquilo. Eu vou passar aqui para a Rosana, do Correio Brasiliense. A Rosana quer saber, quem ainda não se cadastrou poderá receber as 5 parcelas? Rosana, se cadastrar até hoje, meia-noite, que é o prazo final, e sim terá análise da DataPrev e do Ministério da Cidadania, e sendo aprovado, terá sim direito a 5 parcelas, ok? Então, é muito importante destacar que a partir de amanhã, embora não seja mais possível o cadastramento, tanto o aplicativo quanto o site auxilio.caixa.gov.br, eles permanecerão abertos para consultas, mas não para cadastramento. Tudo bem? Bem, agora a Ana, da CNN, ela pergunta: quem não tem conta na Caixa e recebe auxílio em outro banco, consegue fazer compras digitais? Quais serviços esses beneficiários podem utilizar? Olha só, Ana, todas as pessoas estão tendo o crédito do benefício na poupança digital. Então, todos, mesmo quem tem conta em outro banco, enquanto estiver na poupança digital, a pessoa se utiliza desses benefícios que a Caixa colocou à disposição, como o uso do cartão de débito virtual, o uso da compra com as maquininhas, a transferência gratuita e todas essas facilidades que a Caixa pôs à disposição gratuitamente da população. Quando chega o momento do saque em espécie, a Caixa habilita também a possibilidade de transferência para outros bancos. E aí, nesse momento, a pessoa pode sacar em espécie ou transferir para a conta que eventualmente tenha em outro banco. Aí, se ela transferir para outro banco, será o pacote de serviços que o outro banco oferece com as tarifas daquele banco. Então, aí, cada banco, nós temos um sistema forte no país, cada banco terá os seus benefícios. Ok, Ana? Eu agradeço a todos pelas perguntas. E aí a gente vai agora conversar um pouco com vocês sobre o Caixa Tem e tudo que a Caixa tem feito para dar agilidade a esse sistema. Me parece que o áudio do nosso VP Salituro voltou ao normal. Passa aqui, Salituro, chega aí. Então, ok? Ok, agora ok. Tá, Paulo, obrigado. Obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Desculpe, tivemos um pequeno contratempo aqui no som. Me permita aqui, eu vou abrir um pouco aqui a sua pergunta para esclarecer exatamente o que aconteceu ao longo desses 3 meses, né? E que hoje também nós tivemos um evento que, para o usuário do Caixa Tem, gerou um certo desconforto, mas eu tenho certeza que agora, na parte da tarde, esse desconforto já está sendo percebido, que houve uma melhora substancial. O que acontece? Nos últimos meses, nós tivemos, de fato, que desenvolver o Caixa Tem para suportar toda essa demanda. Então, no primeiro momento, nós tivemos alguns problemas com a ajuda de diversas pessoas, inclusive da imprensa. Nós recebemos diversos feedbacks, fizemos todas as melhorias necessárias, estabilizamos o produto e lançamos diversas features. Porém, em qualquer banco, né, existe um fenômeno chamado mensal. Né? O que é isso? Né? Então, para ficar claro para todos, o aplicativo, todos os aplicativos, eles consomem dados de bases. E essas bases, elas são atualizadas todos os dias à noite. Normalmente, existe um processo que a gente chama de processo batch e existe um processo que a gente chama de processo online. O processo online é justamente a demonstração desses dados para consumo dos aplicativos, das ATMs, etc. e tal. O que aconteceu nesse final de mês? Nós tivemos uma mensal muito grande. Por que foi muito grande? Além das folhas de pagamento de governo, folhas de pagamento do setor privado, todas as bases que precisam ser atualizadas nesse mensal, que normalmente ocorre ou no último dia útil do mês ou no primeiro dia útil do mês, quando esse fenômeno acontece no meio de uma semana,
nós não temos um final de semana para poder ter essa, o que a gente chama de reação do processamento BET. Então, existe um consumo muito excessivo de dados, de equipamentos, de CPU, de memória, né? Eu tenho que me controlar aqui um pouco para não ser muito técnico, né? Então estou tentando usar algumas palavras aqui que fiquem mais fáceis assim de entendimento. Então, todo esse processamento ele acaba estendendo um pouco mais o que aconteceu na noite nessa última noite, e é o que ocorre. Quando o processamento BET ele não ocorre dentro daquela janela prevista, ele transborda para o horário do online e existe uma concorrência muito grande. Então, lá atrás, a gente já estava estabilizado com Caixa Tem, com filas de 1 minuto, um dia um pouco mais de 5 minutos, chegando até 15 minutos. Hoje, de fato, nós tivemos fila com mais de 1 hora, mas por quê? O problema não foi efetivamente no aplicativo, é que o usuário ele percebe o aplicativo, porque essa é a ideia, né? Que o aplicativo esteja na mão dele para que ele possa fazer uso do pagamento do boleto, para fazer uma compra no e-commerce, para fazer uma compra no QR Code. O problema é que, como a gente teve uma extensão dessa janela BET, devido a esse alto consumo de processamento, porque nós creditamos diversas contas, né? Então, isso tudo precisou... o dia tem só 24 horas, então a gente teve esse momento que ele ocorre uma vez por mês e que culminou, certamente, nesse atraso desse processamento que teve esse reflexo no Caixa Tem. Mas a gente entende que agora, com a saída do mensal, a gente começa a colocar todas essas réguas de processamento em dia e faz com que a gente consiga novamente entregar dentro dos horários previstos para que o cidadão consiga utilizar com maior tranquilidade o Caixa Tem e o Fundo de Garantia e todos os outros aplicativos do banco, para que ele possa, de fato, utilizar o dinheiro dele e servir através do aplicativo, o saldo, o extrato, enfim, ele possa ter todo aquele consumo de forma tranquila. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, VP Savituro, pelos esclarecimentos. Então, como ele disse, a Caixa está fazendo a maior operação, é muita gente recebendo, e os sistemas estão todos sendo normalizados, né, de modo a garantir a qualidade de sempre que a Caixa tem ofertado ao cidadão brasileiro. Então, todas as pessoas terão acesso ao Caixa Tem, poderão movimentar seus recursos, os créditos estão todos efetuados, e assim a gente tem notícias importantes sendo entregues aí para a sociedade brasileira. No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, desejar uma excelente tarde e muito obrigado pela atenção e pela dedicação a essa importante iniciativa do governo federal. Um forte abraço.